Bem-vindos a mais um webinar do nosso fórum. Hoje eu vou conversar com a jornalista Gaia Passarelli sobre newsletters. A Gaia escreve as news Pauliceia e Tá Todo Mundo Tentando. A primeira integra aí o programa do Substack Local, que é a iniciativa que distribuiu 1 milhão para projetos ao redor do mundo, US$ 1 milhão, né? E o da Gaia, inclusive, foi o único projeto da América do Sul que foi escolhido. Foi isso, né, Gaia? É isso, Foi né? isso mesmo. O único da América Latina e um dos 4 em língua não inglesa. São Legal. 12 no total. Ah, são 12, legal. São Bom, a 12. Gaia vai fazer uma pequena apresentação aqui para a gente, para falar de ferramentas, plataformas de concorrência, diferença do mercado brasileiro para o norte-americano, enfim. Também, claro, sobre caminhos para monetizar uma newsletter. Fiquem, por favor, à vontade para fazer perguntas. Lembrando que o webinar está sendo gravado e a gente também vai fazer um resumo com os principais pontos discutidos aqui lá no site da IDNet. Então, vou deixar com a Gaia agora. Gaia, bem-vinda, obrigado de novo por aceitar esse convite, muito legal conversar com você. Fica à vontade. Opa, obrigada a eu. Bom dia, gente, todo mundo. Obrigada quem se inscreveu e já está aqui. Eu tenho uma apresentação curta, meio rápida. Vocês podem interromper, fazer pergunta quando vocês acharem que é o caso, ou podem guardar as perguntas para fazer no final também, porque vai ter um tempinho para a gente ficar conversando depois. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês podem ficar vendo só a minha tela, ou vocês podem deixar minha carinha aí do lado também, como vocês preferirem, tá? Espero que todo mundo esteja vendo. Você está vendo, Lê? Tô vendo sim. Então, beleza. Então, está funcionando. Bom, gente, então hoje vamos falar sobre newsletter, que é uma coisa que eu tenho falado muito no último 1 ano, muito por causa do Pauliceia e do Substack Local. Peraí. Pronto. Mas uma apresentação rápida minha. Meu nome é Gaia. Eu estou escrevendo na internet desde literalmente 1997, faz tempo. Entre algumas das muitas coisas que eu já fiz, eu criei um site lá em 97 chamado RAW, que foi um dos primeiros sites de música do Brasil. Era de música eletrônica, mas depois ele abriu para música de várias formas. Ele durou 14 anos. Eu também fui VJ da MTV Brasil, tenho isso aí no currículo, fiz parte da última geração de VJs. Então, mas na MTV, além de apresentar programa, eu fazia muita coisa para o site deles, inclusive conteúdos diários tinham para o site. Eu tenho um livro publicado, que chama Mais Você Vai Sozinha, saiu pela Globo em 2016, que é um livro de crônicas de viagem, que também é baseado em coisas que eu comecei escrevendo na internet e depois virou papel. Eu fui freela para Folha, VIP, revistas da Abril, para jornais na gringa, falando principalmente sobre viagem, música, comportamento. E em anos mais recentes eu fui editora do BuzzFeed no Brasil até começo de 2021. Quando eu saí do BuzzFeed, foi justamente o momento que me trouxe para onde estou agora, que estou desde então me dedicando a newsletters. Eu comecei com uma newsletter chamada Tá Todo Mundo Tentando, que é um projeto pessoal de crônicas, um projeto de literatura, que já usava uma base de inscritos que eu tinha aí, que eu tinha feito ao longo dos anos. Então foi por isso que por causa do Tá Todo Mundo Tentando, que eu cheguei até o Substack. E por ter chegado no Substack foi que eu cheguei no Pauliceia, que é sobre o que a gente vai falar hoje. Mas antes de falar especificamente das minhas newsletters, falando um pouco sobre newsletter, tá todo mundo fazendo newsletters de uns tempos para cá. Por quê? Porque newsletter é super legal. Newsletters são constantes, são confiáveis, são doadoras, podem ser gratuitas ou não. O que acontece muito hoje é que você encontra um criador de conteúdo, seja um creator, um influenciador, ou um repórter, ou um escritor, ou alguém que desenha, pinta. Você gosta do que essa pessoa faz e você vai segui-la
nas redes sociais. Só que nas redes sociais você tem uma comunicação que é o tempo inteiro atravessada por anúncios e conteúdos que você não necessariamente escolheu ver, porque é uma comunicação atravessada por algoritmos. Newsletter, não. Por isso que as pessoas comparam muito newsletter com os bons tempos dos blogs de uns anos atrás. A newsletter permite uma comunicação muito direta entre quem está produzindo conteúdo e quem está consumindo esse conteúdo, porque a pessoa que está consumindo esse conteúdo literalmente escolheu assinar, escolheu consumir, né? O opt-in é o primeiro passo. Opt-in, para quem não sabe, é aquela ferramentinha que qualquer newsletter tem para você confirmar a sua assinatura. É o que, na prática, evita spam. Né? Isso é o primeiro passo para confirmar que a pessoa que está recebendo o seu conteúdo quer receber o seu conteúdo. E, como eu falei, é uma relação não algorítmica, é uma relação muito direta com quem está lendo. Por quê? Porque ela está direto ali na caixa de e-mail, ela não vai sair dali. Uma vez que ela chegou na sua caixa de e-mail, ela pode ser aberta ou não, mas ela está lá, ela não vai desaparecer numa timeline. Acontece muito comigo das pessoas lerem as newsletters depois de 2 semanas que eu publiquei e mandarem comentário ou mandarem uma resposta. Então, ela não está dependendo daquela urgência. Putz, se o meu post não pegou nos primeiros 20 minutos, ele já morreu. Não morreu, está lá. E uma outra coisa que a newsletter tem, que é muitíssimo interessante, são métricas muito confiáveis. Por quê? Essas métricas estão sendo desenvolvidas há muito tempo, né? E-mail é a base da internet, o e-mail está aí faz um tempão, ele não chegou, não é uma tecnologia nova. E você sabe se a pessoa abriu ou não o e-mail, você sabe se a pessoa se desinscreveu, você sabe quando ela se desinscreveu, você sabe se ela está clicando nos links das suas newsletters. Você sabe se ela está enviando para outras pessoas. As plataformas variam um pouco no o tipo de dado que elas te dão de volta no CMS. A do Substack, no caso, entrega ainda pouca coisa, mas uma plataforma como o MailChimp, que é mais focado em e-mail marketing, né, do que em newsletter de conteúdo, o MailChimp entrega muita coisa, muitos dados sobre horário, práticas dos seus assinantes, é bastante completo. Então, tudo isso cria uma relação, uma proximidade mesmo com a sua audiência. Você sabe muita coisa sobre a sua audiência a partir dali. E, de novo, repetindo, é uma audiência que literalmente escolheu estar com você. A não ser que você esteja comprando base de assinantes de spam, mas somos todas pessoas decentes aqui, ninguém vai fazer isso. Mas ela não está chegando até você via um algoritmo maluco de uma rede social. Ela está chegando porque ela escolheu. Que mais? Eu já falei, mas vou repetir. O e-mail está aí faz um tempão. Todo mundo tem e-mail, gente. E-mail é o bilhete único, é o cartão do SUS da internet. Para você fazer qualquer coisa na internet, você precisa do e-mail. Até o meu filho, que é geração Z, que não está nem aí para coisas tipo Facebook, ele ainda usa e-mail. E isso deve continuar assim. Não tem ainda no horizonte uma tecnologia que parece que vai substituir o e-mail. Na prática, uma pessoa média adulta checa e-mails a mais ou menos 15 minutos. Todo mundo aqui checa e-mail todo dia, né? Tenho certeza, mais de uma vez por dia. Então, e-mails são um hábito para lá de estabelecido, e e-mails são a base dessas plataformas de newsletter, como o Substack e outras. Hoje eu estou muito focada no Substack, porque é a plataforma que eu escolhi, a plataforma que depois me escolheu também. Mas se vocês quiserem, no final eu posso falar um pouco sobre outras, em especial MailChimp e TinyLetter, que é a irmãzinha do MailChimp, e sobre uma plataforma brasileira inspirada no Substack, que chama Gstack, que é igual ao Substack, só que é tudo em português. Então, para muita gente, facilita também. Mas voltando aqui, tudo isso que eu falei é muito valioso para a prática do jornalismo, para o jornalismo como um todo. Por quê? Porque ajuda a furar as bolhas criadas pelas redes sociais, ajuda a criar uma relação muito direta com os leitores, parecida em alguns pontos com a relação que os jornais e revistas tinham nos tempos da mídia impressa, e, claro, permite trazer uma receita direta
a partir da monetização. Não é por acaso que o New York Times tem investido horrores nas suas newsletters nos últimos anos. A Folha de São Paulo, a mesma coisa. A Folha lança um monte de newsletter nova. O Atlantic, o Washington Post, a gente tem um monte de exemplos, né? E tem muitos jornalistas independentes, principalmente na gringa, principalmente nos Estados Unidos, saindo dos veículos dos veículos estabelecidos de imprensa para criar as suas próprias newsletters, porque ali eles conseguem uma receita direta. E daí apareceu o Substack Local. Como eu falei, eu escolhi o Substack antes de fazer o Pauliceia, né? Eu escolhi o Substack para fazer a minha newsletter chamada Tá Todo Mundo Tentando. Por quê? Porque o Substack me pareceu a plataforma mais simples, mais fácil de usar. Nesse sentido, até um pouco parecido com o Twitter. Ela é muito baseada em texto e não em imagem. Escrever uma newsletter e enviar é uma coisa que leva literalmente minutos. O escrever demora mais, mas, enfim, enviar a newsletter uma vez que ela está escrita leva literalmente segundos. Importar a base de assinantes é muito fácil. E para quem vai monetizar, o Substack já oferece essa ferramenta implementada dentro da plataforma a partir de uma tecnologia chamada Stripe, que funciona super bem com o sistema bancário brasileiro. Eu sei pelo Substack Local que não funciona tão bem em alguns outros lugares do mundo, mas aqui no Brasil funciona direitinho. Então, é uma questão de você configurar a sua conta de banco e começar a receber. Quer dizer, se fosse tão simples assim, né? Configurar a plataforma é muito fácil. Na A parte de teoria, né? realmente começar a ganhar dinheiro, na teoria. A parte de começar a ganhar dinheiro é mais difícil e demora. A gente vai falar sobre isso. Tá, Gaia, Mas deixa eu só aproveitar isso que você está falando agora, porque a gente recebeu uma pergunta aqui, pergunta anônima, né? Mas perguntando o que que o que que te fez escolher o Substack, e não o MailChimp, né? Porque você fez um comentário há um pouquinho ali falando que o MailChimp entrega mais coisa e tal, né? Entrega mais dados, você sabe, você tem mais dados sobre sua vamos newsletter, mas acho que você já começou um pouco a resposta dessa pergunta, né? Que é a simplicidade, o meio de pagamento já pronto, foi basicamente isso, né? a simplicidade de uso, mas para responder de forma mais completa, eu usei MailChimp durante uns 4 anos. A newsletter anterior que eu tinha, que era uma newsletter de viagem chamada How to Travel Light, que era ligada ao blog de viagem que eu tive ao longo de uns anos, era baseada no MailChimp, que não tem absolutamente nenhuma crítica. O MailChimp funciona super bem. E para quem está muito ligado em dados de audiência, né, isso é muito importante para marcas que fazem disparos frequentes, divulgando produtos, que se preocupam com funil de vendas, esse tipo de coisa. O MailChimp é a ferramenta ideal. Mas eu sempre achei que o passo a passo da publicação no MailChimp é muito complicado. Talvez ele tenha melhorado nos anos para cá, mas justamente por ele ter muitas ferramentas, ele demora um pouquinho você fazer a newsletter ali bonitinha. Tem tabela, tem um monte de coisa. Mas eu achava ele meio... Cara, achava demorado, achava meio maçante mesmo. Tanto que o MailChimp tem o serviço irmão dele, que é o Tiny Letter, que é um MailChimp Pocket. Muito simples, em texto. O Substack, para quem já usou Tiny Letter, o Substack parece muito o Tiny Letter. Ele manda um e-mail muito básico, com imagem, título, as coisas meio em lista, assim. E isso pode ser uma desvantagem para algumas pessoas e uma vantagem para outras. Para mim é uma vantagem, porque uma vez que o meu texto está escrito, é uma questão de copiar e colar dentro da plataforma e enviar. E essa coisa dele ter menos dados de audiência, no último ano isso tem melhorado muito. O Substack é uma plataforma relativamente nova, principalmente em relação ao MailChimp, que está aí há quase 10 anos. Toda semana eles lançam alguma coisa nova que está ali. Então, os dados internos para os criadores têm melhorado bastante também. A perspectiva é que melhore mais, porque o Substack também lançou recentemente um aplicativo. Então, eles estão tendo mais retenção desses dados. A gente vai falar sobre isso lá na frente.
Se tiver mais alguma pergunta sobre plataformas, se quiser fazer agora, senão eu vou seguir falando do Substack Local. Pode seguir. Então, daí eu entrei no Substack, o que significa que em algum momento, pouco depois que eu tinha saído do BuzzFeed, eu recebi esse e-mail básico de aviso da plataforma, falando, estamos lançando esse programa aqui. O Substack Local é um programa global de apoio ao jornalismo local, local news, né? Baseado nesse fato que é a imprensa no mundo todo ter perdido milhares de veículos de local news, né? Isso é muito forte nos Estados Unidos, mas aqui em São Paulo a gente tem alguns exemplos também, jornais de bairro que não existem mais, né? Então, não existe mais impresso, mas existe na internet? Sim, só que na internet eles estão sujeitos às regras e algoritmos do Facebook e de outras plataformas. Então, a newsletter passa a ser uma solução. O Substack identificou que tinha alguns canais de jornalismo local já usando a plataforma e falou, pô, vamos incentivar isso. Isso faz parte de um plano do Substack de ser mais uma plataforma do que um serviço de disparo de newsletter. Então, o Substack Local foi o primeiro programa que eles lançaram, está fazendo 1 ano agora, é $1 milhão distribuídos para 12 criadores. Entre os selecionados tem gente da Austrália, da Romênia, da Nigéria, alguns do Reino Unido, vários dos Estados Unidos e um casal de Taiwan que faz uma newsletter em dupla super legal. E a intenção era qual? Apoiar diretamente com dinheiro, né? A gente vai te dar um valor X aqui para você desenvolver o seu projeto, fazer o seu projeto nascer ao longo de 1 ano. É um sonho, é super legal, mas dá um trabalhinho, é um trampo, porque não é só escreve uns lances aí, tudo bem, tem várias coisas que, como participantes do projeto, a gente tem que cumprir, principalmente em relação à periodicidade, né, a constância, que é uma coisa que eu vou falar ali na frente. Mas uma coisa importante do Pauliceia, dentro do... não, só voltando aqui, eu quero falar uma coisa. Vai até junho de 2022, ele vai acabar daqui a pouco. Tá super claro para a gente que não vai ser renovado, né? Ele tem um funcionamento meio de edital. Tipo, isso é uma coisa que aconteceu uma vez. A gente não vai continuar apoiando depois. Não é um patrocinador que se renova. Mas ainda não está claro para a gente se eles vão repetir o Substack Local com novos inscritos. Eu acho que talvez. Mas eu recomendo para todo mundo assinar a newsletter do próprio Substack, lá em substack.com, porque eles têm lançado vários programas para criadores de vários perfis diferentes, desde newsletters de literatura ficção até gente que faz webcomics. Então, tem muitas oportunidades rolando ali o tempo todo. Voltando aqui. O Pauliceia é um projeto que eu criei especificamente para o Substack Local. Ele não é uma coisa que já existia e eu incluí ali. Eu inventei ele para entrar no programa. Porque eu identifiquei ali, nessa coisa dentro do jornalismo local, que foi a gente não ter mais, não é que não tem, mas tem cada vez menos cobertura cultural do que está acontecendo em São Paulo. E São Paulo é uma das grandes cidades do mundo. Desculpa quem não mora aqui, mas é assim. São Paulo tem muita coisa acontecendo o tempo todo. E a pandemia impactou a indústria cultural da cidade de forma muito drástica. A gente viu muito espaço fechando, bar, restaurante, núcleo de festa, casa de show. Você imagina como foi para o pessoal que faz teatro, como foi para os cinemas. Então, no momento que eu criei esse projeto, que foi em abril do ano passado, eu estava com a minha cabeça muito nisso. O que está acontecendo com as pessoas que trabalham na cultura em São Paulo durante a pandemia? Por isso que o slogan lá atrás era a cultura em São Paulo durante a pandemia e o que será depois. Mas eu quis focar nos personagens, tipo gente que tem com literatura, restaurante, teatro, cinema e outras coisas, porque cultura é muitas coisas, né?
Por isso que eu optei por fazer um formato entrevista. Então, toda semana a gente tem uma entrevista long form. Ela começou bem long form mesmo, entrevistas longuíssimas, e agora já está mais curtinho, porque eu fui entendendo que, bicho, as pessoas não liam até o final. E eu demoro literalmente horas em cada entrevista. Então, eu fui diminuindo um pouquinho para ficar ali meio só o supra-sumo do que é mais legal. E junto disso, entregar também um guia semanal com coisas que estão acontecendo na cidade. No começo, esse guia era muito coisas que estão acontecendo online, né? Visita de museu, tal, mas isso, claro, conforme a pandemia foi mudando, né? Não vou falar que ela já acabou, mas conforme ela foi passando por diferentes fases, o Pauliceia também foi um pouco acompanhando. Então, aquelas imagens do começo que acompanhavam as entrevistas, que eram mais em preto e branco, um pouco mais densas, agora já troquei por imagens coloridas, mais abertas, um pouco mais alegres, porque apesar de São Paulo ainda estar passando por uma fase muito difícil, as pessoas da cultura realmente voltaram a trabalhar, né? A gente está num momento de retomada, que tem muita coisa acontecendo, que significa que não falta assunto. Mas esse primeiro ano de Pauliceia, a gente vai comemorar, fala a gente, porque o Pauliceia é uma pequena equipe, eu vou falar disso daqui a pouco. A Pauliceia vai comemorar um ano em 28 de junho, que é quando, para mim, encerra uma primeira temporada. Eu considero que a gente está trabalhando num MVP, que é o mínimo produto viável, né? Então, esse foi um período de fazer muito teste de formato. Então, no começo, eram 3 newsletters por semana. Imagina, newsletter pra caramba, gente. Eu nunca escrevi tanto quanto nesse último ano. Era uma entrevista longa na segunda-feira, uma reportagem na quarta-feira e o guia na sexta. Agora eu já mudei para ser só a entrevista na quarta e o guia na sexta, porque aquela edição ficava ali no meio, nunca encontrou muito o formato certo, ninguém clicava, meio não precisava mais. Testes de personagens, né? Os entrevistados. Que tipo de personagem as pessoas querem ver? Eu tenho um mapeamento de personagens e assuntos que eu fiz quando eu estava criando o projeto lá atrás e que meio nunca para, que só enquanto praticidade e organização mesmo para contar é um longo documento compartilhado com a equipe, onde a gente fica colocando ali próximos entrevistados e lançando ideias, não sei o quê, para não ficar a coisa só na cabeça. Toda vez que eu penso uma pessoa, eu vou lá e coloco lá. Mas, assim, eu fui entendendo que, às vezes, entrevistas que eram muito importantes para mim, que eu era muito afim de fazer com uma pessoa que eu acho muito foda, que eu sei que tem muito a dizer, não necessariamente repercute bem quando vai para o ar. Pensando um exemplo aqui, mas eu não quero diminuir a pessoa, mas eu fiz uma entrevista que demorou um tempão para fazer, que foi uma entrevista, eu acho, brilhante, super legal, com o criador do Museu Afro Brasil, que é um artista plástico brasileiro super importante. Demorei meses para conseguir marcar, foi uma entrevista super longa. Ele é um senhor de 80 anos com a saúde fragilizada, então foi uma entrevista difícil. E, bicho, ninguém leu. A raiva que dá, apesar de eu ficar divulgando ali bastante. E, ao mesmo tempo, tem algumas entrevistas que são uma surpresa mesmo, que eu acho que isso aqui talvez seja mais ou menos, porque não é uma pessoa conhecida, não é uma pessoa famosa, mas aí a pessoa distribui a entrevista na sua própria rede e as pessoas têm interesse nisso, então acaba indo muito bem, que é o caso da Karen Cunha, que é uma mulher que trabalhou anos na Secretaria de Cultura de São Paulo, ela ajudou a formatar a virada cultural e o Carnaval de Rua de São Paulo, é uma mulher com muito conteúdo, com muita coisa para dizer, mas você entende que é um interesse meio específico, assim. Agora, a Karen tem os seguidores dela, das pessoas que acompanham e gostam do que ela faz. Então, essa entrevista acabou repercutindo muito bem por causa disso. São escolhas, mas isso são testes. E por ter entrevista também, literalmente, toda semana, eu não preciso me pegar essa coisa que toda entrevista precisa ir muito bem, precisa ter muito leitor. Não, dá para ter um equilíbrio, né, de entrevistas que são muito interessantes, mas são menos lidas, e entrevistas que talvez
sejam bastante específicas e acabam sendo bastante lidas. Vou falar mais. Eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Você está falando aí tanto sobre testes e tanto de conteúdo quanto de formato. Eu queria saber, eu acho que não vai ter uma resposta exata, mas assim, qual é o período de teste ideal para essas coisas que você está falando? Assim, você mudou de 3 news por semana para 2, né? Em que momento que você decidiu isso? Assim, como é que você percebe qual momento de testes é o ideal? Porque a gente, né, que trabalha com jornalismo, a gente pensa, ou com desenvolvimento de produtos, a gente pensa muito nisso, né? Quando que é a hora de falar que não está dando certo e mudar, né? Como é que você decidiu isso? Cara, não tem uma resposta exata científica, mas tem a minha experiência. O que acontece? Uma das coisas boas de estar fazendo newsletter, eu respondo só para mim. No caso, o Substack me cobra algumas coisas, do tipo a periodicidade, que eu participe ali dos eventos internos que a gente tem, né? Que eu, enfim, participe do projeto e não só pegue a grana e vaze. Mas todo o resto sou eu que decido. Eu não tenho um patrocinador, um board de diretoria cobrando resultados. Então, quem define esses resultados sou eu mesmo. Então, é uma relação entre o tempo que eu estou colocando no trabalho e o resultado que eu estou tendo, e uma certa moderação de expectativas também. Porque no caso do Pauliceia foi um pouco no escuro de quanta audiência eu acho que vou falar um pouco mais sobre isso na frente, mas quanta audiência eu acho que esse veículo que essa newsletter vai ter? Bicho, é um chute. Não dá para ter esse dado exato, porque não existem dados para balizar ali. Ah, tem essa outra newsletter que é sobre São Paulo que tem tanto, então talvez eu possa alcançar tanto. Não existe. Então é meio, eu acho que eu vou chegar em tanto, em quanto tempo? Putz, também não sei. Mas eu tenho uma telinha aqui na frente que vai falar um pouco mais sobre a audiência, como que ela funciona, e que acho que eu posso aprofundar um pouco mais isso que você falou. No caso dessa decisão de deixar de fazer 3 vezes por semana para fazer 2, foi por desgaste meu mesmo. Cara, isso aqui tá dando. Eu tô fazendo 4 edições de newsletter por semana, porque 3 do Paulo é mais uma tá todo mundo dando. Eu não tenho mais assunto, socorro, eu preciso respirar. E daí, como a newsletter da quarta-feira era a única que não funcionava, tô falando, as pessoas quase não abrem. E além disso, para mim mesma, tá muito difícil encontrar o tema dessa quarta-feira aqui. Talvez ele esteja sobrando. Eu achei que o projeto ficava melhor definido com a entrevista e o guia. E o guia também foi uma coisa que pintou de teste, porque ele não estava no projeto inicial. O guia foi algo que eu inventei para ter o conteúdo pago, porque essa coisa de ter que ter o conteúdo pago era era um combinado do contrato do Substack Local. Tem que ter uma parte do conteúdo que seja pago. Daí putz, o que eu vou fazer? Ah, acho que eu vou fazer um guia aqui de dicas de coisas bacanas para fazer na cidade. Por quê? Porque as pessoas gostam de dicas e porque a gente não tem mais uma cultura muito forte que a gente tinha em São Paulo até uns anos atrás, que era aquela cultura de guia da Vejinha, da Folha de São Paulo, da época, do Estado, aquele guia que vinha. Quer dizer, a Vejinha ainda existe, mas, bicho, de Vejinha a gente é desse tamanho. Então, eu sei, por experiência, que tem audiência para isso e resolvi tentar. E, cara, na prática é o que vai melhor. A taxa de abertura do Guia Pauliceia, que é enviado só para os assinantes pagos toda sexta-feira, fica na média dos 75%. É muito alta. É claro que ela é alta porque ela está sendo enviada por gente que literalmente pagou para receber. Então, que bom que as pessoas estão abrindo. Mas é o tipo de conteúdo que funciona. Qual é a próxima tela aqui, que na verdade eu nem lembro. E tá vendo? Eu fico falando muito. Tá, mas falando mais um pouco de como a coisa funciona na prática. Alê, você ia me interromper para fazer uma pergunta? Eu fiquei com essa impressão, desculpa. Não, não. Não, vamos Tá seguir. bom. Tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que você vai falar um pouco mais para frente. Já tem pergunta de Tá.
sobre monetização, organização e tal. Vou Mas acho falar que você assim, pode seguir aí, a gente fala um pouquinho mais depois. mas um pouco sobre, né, como que funciona na prática a minha relação com o Substack Local. Só desculpa que eu deixei de falar uma coisa ali atrás. O Substack Local foi isso. Recebi um e-mail avisando do edital, já estava desempregada, criei o projeto. Foi um projeto muito simples, literalmente uma folha de PDF explicando qual que era a minha ideia. Ó, eu quero fazer isso aqui, com a minha proposta de grana, e para minha total surpresa, depois de 2 meses, eles responderam falando que foi selecionado, perguntando se eu tinha certeza que eu queria fazer isso, que eu fiquei tipo, uau, quero sim, beleza, vamos lá. Então, o que que eles, né, qual que está sendo a receita do Pauliceia até aqui? O apoio financeiro do Substack Local, que é essencial, sem isso não teria acontecido, mais o valor que eu recebo das assinaturas pagas, que eu não vou divulgar aqui qual é, mas é bem menos do que eu esperava e nem de longe dá para manter um negócio funcionando. Eu estou chegando nesse final de contrato, né, nesse final de um ano, com a constatação de que um ano é pouco para desenvolver um sistema de assinatura paga. Nesse formato que eu estou propondo, pelo menos. Talvez se tivesse uma estratégia melhor de social media, que também custa dinheiro, talvez eu tivesse até chegado em mais assinantes, mas a minha experiência e a experiência dos meus colegas do Substack Local, que estão na mesma situação que eu, não tem ninguém que está super bem sucedido, que tipo, caralho, estou ganhando uma grana com assinante. Grana suficiente para se sustentar e montar uma equipe, né? Então, para a gente está claro que um ano é pouco, porque esse primeiro um ano é muito um período de teste para ver o que funciona, o que não funciona, o que a sua audiência quer, onde a sua audiência está. E para você entrar na coisa do pago, você tem que estar com um número de assinantes já rolando. A média do Substack, o número que eles consideram, e que eu acho que faz bastante sentido, do seu total de assinantes, considera que cerca de 10% vai pagar para receber. Então, essa é uma métrica boa para se basear. Se você precisa ter 30 mil assinantes pagos, né, para você se sustentar, que paguem R$ 10 por mês, qual que tem que ser a sua base total de assinantes? Então, ela tem que ser bem grande. E para você chegar nesse bem grande, vai demorar. Além da grana, o que o Substack Local me dá? Faço parte de um grupo de Slack com os meus colegas, que é muito legal, porque é muito bom saber que não estou sozinha nesses dramas todos. A troca é realmente útil. Tem um suporte técnico do próprio Substack que funciona horrores, que serve para tudo, desde tipo, tô com problema de um spammer que está usando o nome da minha newsletter, isso aconteceu com o Pauliceia, até coisas práticas de não estou entendendo esse dado aqui do CMS. É muito constante, eles estão muito perto da gente. E um programa de mentoria, tanto de mentoria da plataforma, de ensinar a usar a plataforma, que foi muito bom, muito rico, muito bom para mim, quanto uma mentoria de jornalismo mesmo. No caso, eles colocaram cada jornalista em contato com algum outro jornalista mais experiente em algum lugar do mundo. A minha foi uma jornalista canadense que escreve sobre política e economia interna do Canadá, que não sabe absolutamente nada de São Paulo. Então foi uma troca muito doida e acabou sendo uma troca muito sobre newsletter e não sobre o conteúdo da minha newsletter, porque ela obviamente não entende português, mas enfim. No meu caso, a mentoria achei que funcionou mais ou menos, até porque já tem a mentoria do próprio Substack sobre newsletter, então ficava um pouco mais do mesmo. Mas, enfim, foi legal trocar com uma colega de um lugar e assunto tão distante. Bom, isso aqui, então, eu já falei. Eu estou, no momento, funcionando meio nesse MVP, essa entrevista e o guia semanal, com uma equipe que sou eu fazendo um monte de coisa, mais uma produtora de pauta, a Camila, que trabalha comigo,
que tanto funciona para marcar as entrevistas e pegar as autorizações de publicação, que é uma coisa que tem que ter, quanto para trazer sugestões de pauta. Ela está comigo desde o começo, é super legal. E um revisor, que foi uma coisa que eu pedi para o Substack, porque, bom, precisa de revisão antes de pôr, senão vai coisa errada. No mundo ideal, né, o que eu quero que o Pauliceia seja lá na frente? Eu quero que seja uma plataforma criada a partir da newsletter, mas que também tenha um blog, que tenha um podcast, que tenha uma estratégia de social media, porque hoje em dia o social media é baseado só no meu perfil, e isso é pouco. E todo mundo que já trabalhou com social media sabe que não é só uma questão de ficar postando ali no dia a dia, é mais complicado que isso. Então, eu queria que também tivesse um repórter para trabalhar junto comigo, que literalmente vá a campo enquanto eu estou fazendo outras coisas, e um repórter de imagem, um fotojornalista que dê imagem. Uma coisa que eu não coloquei aqui, o Substack dá para a gente também Getty Images, então tem muita foto do Pauliceia que vem do Getty. Quem já trabalhou com Getty sabe que é caro, então isso tem um valor, é bom que tenha. Aqui alguns números. Como eu falei, eu não estou divulgando o meu número de assinantes pagos, mas eu falo para vocês que é pouco. Foi bem decepcionante para mim mesma, porque eu tinha mirado lá em cima. Caralho, eu vou ter assinante pra caramba. Não, não vou. Demora. Quer dizer, vou uma hora, mas demora. E assim, isso aqui é o gráfico todo, tá? Desde o lançamento até agora. Eu criei a Pauliceia com 0 assinantes, eu não importei nenhuma lista prévia. Eu anunciei, vou fazer isso aqui, e as pessoas começaram a se inscrever. E venho aí com uns altos e baixos, né, de lá para cá. As bolinhas verdes são picos de assinatura. Isso aqui não é pico de audiência, gente. Isso aqui é assinatura. Porque o que importa mesmo na newsletter é quantas pessoas estão lá, estão assinando, quantas pessoas estão ali com você no dia a dia, né? E quantas pessoas estão ficando com você. Você vê que sempre depois de um pico de assinatura tem uma baixa, porque as pessoas chegam. As pessoas, no caso, chegaram por onde? Por entrevista com gente famosa que eu fiz e publicou nas redes sociais, e isso trouxe um monte de assinante, e com repercussão na imprensa. Saiu na Folha, saiu no Estado, saiu no Summer Hunter, que trouxe muito mais assinante do que a Folha e o Estado. Mas você vê que sempre depois tem uma baixa, porque as pessoas chegam, assinam, que legal isso aqui. E depois, no dia a dia, conforme elas vão vendo, elas falam, tipo, acho que eu não uso esse conteúdo, eu vou desassinar, porque isso aqui é uma coisa que fica atolando a caixa de e-mail. Mas tem mais, além disso. Tem uma queda de assinaturas aqui, que foi excesso de conteúdo sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, que é uma coisa que eu achava que as pessoas iam gostar de ler, uma programação que eu fiz, tipo, o centenário da semana vai ser ali o auge do Pauliceia, porque eu me interesso por esse assunto, porque eu sou uma pessoa que acompanha artes plásticas e eu acho desse acontecimento uma coisa importante, e afinal de contas, o tema do Pauliceia é São Paulo, então eu achei que tinha tudo a ver. Na prática, não. As pessoas desgostaram tanto desse conteúdo que elas literalmente foram desassinando semana após semana, que é essa escadinha, ó. As pessoas foram indo embora. Até que eu parei e falei, eita, acho que tem que dar um tempo desse assunto. Mas alguém falou Acho isso? que isso é um... Alguém citou esse conteúdo diretamente como motivo para fazer... Não, porque as pessoas são muito bem educadas, mas eu Mas você percebi... entendeu, né? Você, como dona da Nilce, entendeu que foi isso. Eu dou muita atenção para os gráficos, tá? Isso é uma coisa que eu vejo sempre. Eu tenho, inclusive, uma planilha onde eu vou colocando quanto cada edição está alcançando. Bicho, na internet, data é tudo, é importantíssimo. Mas como eu fiz um planejamento de conteúdo do Pauliceia relacionado à Semana de Arte Moderna e eu fui vendo que a cada novo e-mail sobre esse assunto enviado, as pessoas iam literalmente desassinando, ficou muito claro para mim que, bicho, isso aqui não está funcionando, eu vou ter que mudar aqui, achar um outro assunto rapidinho.
Ainda bem que eu sempre tenho entrevista, eu faço as entrevistas com muita antecedência, inclusive. Eu sempre tenho 4, 5 entrevistas de gaveta, então eu consegui mudar ali, tipo, deixa eu parar esse assunto, pegar outra coisa. Mas, para além do Pauliceia, teve um inchaço de conteúdo sobre a Semana de Arte Moderna em toda a imprensa paulistana. Então, acho que realmente rolou esse efeito de caralho, não aguento mais esse assunto. Sabe aquele meme da menininha com a colherzinha, na menininha loira com a colherzinha na boca, assim, tá escrito lá, imprensa paulistana, e a comidinha que a menina não quer comer é o conteúdo da Semana de Arte Moderna. Enfim, e tem uma outra queda de audiência aqui, que não é sobre a semana, mas foi um período que eu estava fazendo esse teste também, de mandar e-mail demais. Isso um pouco por indicação do próprio programa do Substack. Não, você tem que mandar mais e-mail fazendo promoção, mais e-mail fazendo pesquisa, mais e-mail com coisas que você talvez não tenha lido. E eu passei um período aí mandando vários desses e percebi que nessa muita gente, não muita gente, mas teve gente desassinando também, o que só comprovou para mim que o oversharing nunca funciona. Tem que ter um respeito com a caixa de e-mail do teu assinante ali também. Não é porque ele recebe 2 Pauliceia por semana que de repente ele quer começar a receber 5, né? Mas tudo isso, gente, para dizer que é uma coisa muito um dia de cada vez. A audiência é uma construção. Você vai enviando, vai vendo como esses envios foram bem ou foram mal e vai assimilando, registrando essas informações para você para o futuro. Toda informação é útil. O mais importante nessa história de construção da sua audiência é a tal da consistência. Esse quote aqui de uma das muitas newsletters sobre newsletters que eu assino. Tem várias dessas, elas são muito mais focadas em marketing do que em jornalismo mesmo, mas sempre tem alguma informação ali que é útil. Essa chama Nora Newsletter, é feita por um cara que foi editor de newsletters do BuzzFeed gringo e também do New York Times ou do Washington Post, não lembro agora, e ele faz um material mensal enorme falando sobre a situação da newsletter no mundo, enquanto indústria mesmo. E o que ele está falando aqui a maioria das newsletters demora pelo menos 2 anos, no mínimo, para se tornar um negócio sustentável. Isso porque você precisa de tempo para estabelecer uma audiência e tempo para estabelecer fontes de renda diversas. Então, isso é muito importante quando você, né, tem a ver com o que eu estava falando agora há pouco, tipo, eu não estou alcançando a meta. Talvez a minha meta não tivesse bem definida. Talvez eu tenha viajado nessa meta de conseguir criar um negócio sustentável em menos de 1 ano. Eu vou precisar de mais tempo para chegar nesse formato que eu quero que o Pauliceia seja, que é uma plataforma com equipe, muitas coisas acontecendo. Demora mesmo. Sim, deixa eu te aproveitar para te fazer uma pergunta, já que a gente chegou nessa parte de consistência, de constância, né? Tem uma pergunta aqui, uma pessoa que está querendo saber o que que você usa para planejar os seus posts, né? Para ter essa organização de consistência de publicação. Se você usa alguma coisa para te ajudar nesse sentido. Bicho, uso, mas é bem básico. Eu uso planilhas de Google Doc que eu mesma criei. Isso tem um pouco a ver com o fato de eu ter ser ainda, né, freelancer por muito tempo. Então, eu tenho o meu sistema próprio de organização que eu fui criando na minha rotina, no meu dia a dia. É o que funciona para mim. Eu acho que para cada pessoa vai funcionar de um jeito diferente. Então, eu não posso virar para você e falar, use o Trello. Às vezes o Trello funciona para você. Eu estou começando a usar agora um outro aplicativo chamado Notion, que eu estou meio apaixonada, achando maravilhoso, mas eu estou usando há 1 semana, então é pouco. Mas independente disso, do formato, o importante é que tem que ter algum método de organização, seja o caderninho onde você escreve as coisas, seja uma planilha de Google Doc que você mesmo criou, ou seja o Asana, que é um aplicativo desses de gerência de projetos super completo. Mas tem que ter algum.
Porque senão você fica guardando as coisas na sua cabeça e você perde. Vai por mim, você vai esquecer. Mas no meu sisteminha que eu criei para mim mesma, eu tenho uma planilha que tem dados sobre as newsletters enviadas semanalmente, quantas aberturas ela teve nas primeiras 24 horas, quantos assinantes novos chegaram a partir desse envio, quantas pessoas desassinaram a partir desse envio. Que mais? Calendário de publicação. Meu calendário de publicação vai até julho. A gente está no começo de maio. Eu sei que entrevistas eu vou estar publicando nos próximos meses. Um dump de pautas com nomes e assuntos que eu sei que eu tenho que cobrir. Essa é uma planilha com talvez centenas de linhas, dividido por assunto. Gente de gastronomia, gente de esporte, gente de evento, gente de bar, gente de festas. Tem mais algumas coisas, mas eu acho que isso é o mais importante, é você saber sempre que assuntos você vai tratar no futuro, até onde você está planejado, que as coisas já realmente estão acontecendo, e como que esse conteúdo performou. Ficar de olho em como esse conteúdo performou é muito importante. Também porque você vai vendo o crescimento. Tipo, cara, lá atrás eu estava tendo uma taxa de 10 aberturas. Agora eu já estou tendo 10 mil, sabe? Então, putz, a coisa está crescendo. Ou não. Putz, essa newsletter aqui, eu perdi semanas, horas de trabalho e ela performou quase nada. Será que está valendo a pena? Ou às vezes não vale a pena em performance de dados, né? Em performance de audiência, mas vale a pena de algum outro jeito, do tipo, essa pessoa é importante para eu ter no meu casting de entrevistados, porque ela pode impressionar futuros patrocinadores, por exemplo. Você tem que ter essa visibilidade do que você está produzindo. Cara, eu não vou ler item a item aqui, até porque vocês provavelmente já leram enquanto eu estava falando, mas de tudo isso que eu coloquei, que o mais importante é o último ponto. Onde que seu público está e como que você vai chegar nele. Você criar uma audiência do zero, no escuro, é muito difícil. A não ser que você não se importe com a audiência, tipo, tá todo mundo tentando, é a minha newsletter totalmente pessoal, de crônicas, de experiências de literatura mesmo. Para mim não faz muito diferença. Eu não ganho dinheiro com ela, não é o meu trabalho, é uma coisa que eu faço só meio por amor à coisa de escrever. Então, ali não tem problema ficar no escuro. Eu não sei bem quem são aquelas pessoas que estão me seguindo, só não sei que elas me escrevam. E tudo bem, essa é a proposta. Agora, se você quer fazer uma newsletter, um projeto de jornalismo que no futuro seja monetizável, você precisa ter uma ideia bem definida de qual vai ser a sua audiência e de onde essa audiência está, como que você vai chegar nessas pessoas. Senão você vai ficar falando ali por vácuo. Não existe uma ciência exata para isso, tampouco existe uma resposta fácil, mas eu recomendo que antes de começar você perca algumas horas, de preferência alguns dias, pensando nisso com bastante clareza. No meu caso, do Pauliceia, é uma newsletter sobre o que está acontecendo em São Paulo, mas não cobre economia, moradia, política, cobre cultura. Então, são pessoas que se interessam diretamente sobre o cenário da cultura em São Paulo. Se interessam a ponto de ler entrevista com, por exemplo, o diretor da Pinacoteca ou o diretor de eventos do Teatro Municipal. São coisas bastante específicas. Por ser específico, eu sei que a audiência dessa newsletter não é grande, porque eu não estou entrevistando celebridade paulistana. Estou entrevistando gente que atua na área da cultura. Mas não é grande quanto? Não é grande, são 100 pessoas ou são 5 mil pessoas? Eu estou mirando ali nas 5 mil pessoas, já sabendo que eu estou na metade, eu tenho mais um ano aí de caminho. Sobre a coisa de isso, né, saber como você vai atingir seu público envolve muito redes sociais. Eu tomei a decisão consciente de, nesse primeiro ano, não dar muita atenção para redes sociais, apesar de eu colocar ali nas minhas redes o que eu estou fazendo, mas eu não criei uma
apesar de eu ter reservado o perfil, mas eu não criei um perfil de Instagram, de TikTok ou de Twitter pro Pauliceia, porque eu sei que isso é uma coisa que exige muitas e muitas e muitas horas de trabalho, que eu não teria essas horas de trabalho por enquanto. Isso é uma coisa que eu quero fazer a partir do segundo ano, quando eu, inclusive, já tenho um começo de audiência com que trabalhar. Porque criar uma audiência do zero nas redes sociais, com os algoritmos do jeito que eles são, é um talento bastante específico, que eu acho que eu nem tenho, eu vou ter que trabalhar com alguém para fazer isso para mim. Mas, pelas experiências que eu tive nesse começo, gente, postar no Instagram fez zero diferença no crescimento da minha audiência. E isso eu sei porque eu fico acompanhando ali. Tipo, hoje eu postei o link do Pauliceia no Instagram. Cara, trouxe 2 assinantes novos. Talvez um desses eu até tenha perdido depois. Isso simplesmente não vale o trabalho. A maioria da minha audiência vem a partir do meu Twitter, mas isso é uma consequência natural de eu ser uma pessoa muito do Twitter e usar muito o Twitter. A maior parte dos assinantes vem do próprio Substack, porque as pessoas compartilham as newsletters com quem elas acham que vai gostar, e isso faz com que as pessoas assinem. É uma coisa muito orgânica. Acho que dá para ser melhor que isso, mas como eu falei, esse é um plano para o futuro. Bom, aqui tem esse gráfico super elaborado que eu fiz, hein? Parece um pouquinho a bandeirinha de Minas Gerais, mas o que faz uma boa newsletter é a consistência desses 3 itens: a voz, né? O formato e o conteúdo. Então, se eu propus que o Pauliceia seja uma coisa que está escrito com a minha voz, né? É a Gaia falando, não é a Folha, não é a Vejinha, sou eu falando, que vai ter uma entrevista e um guia uma vez por semana, que vai ser sobre São Paulo, eu não vou de uma hora para outra chamar o meu amigo carioca para falar sobre uma coisa que está escrevendo no Rio, que está acontecendo no Rio em vídeo. Eu tenho esse compromisso com o formato, voz e conteúdo que eu mesmo propus. É claro que você vai fazendo ali pequenos ajustes no dia a dia do que está funcionando ou não está funcionando, mas você não abandona a sua audiência e muda de ideia no meio do caminho. Você vai investindo no que você propôs a fazer. E, de novo, isso leva tempo. Peraí, que tem uma coisinha aqui na frente. Essa rodinha aqui, a rodinha da entregabilidade, isso não é meu, é de um outro perfil de conteúdo sobre newsletter que eu sigo, que tem inclusive um podcast que chama Deliverability Defined, é bem legal, bem rico de conteúdo. E essa constância da construção da audiência é uma coisa que não acaba, cara. Você muda o e-mail, você manda o e-mail, você divulga o e-mail, você publica esse e-mail nas redes sociais, aí junto com publicar nas redes sociais, você divulga o seu formulário, aí você manda outro e-mail na semana seguinte, aí você divulga, daí você publica, daí você divulga de novo. Isso é uma coisa que é semana após semana. E tudo isso que está para além de mandar o e-mail também tem que ser considerado horas de trabalho, também tem que estar previsto no seu planejamento diário ali, porque, gente, demora para fazer mesmo. Eu queria indicar 3, é que a gente está de tempo, pô, a gente até já deu. Eu queria indicar 3 newsletters brasileiras aqui. Eu estou muito focada em newsletters que estão sendo publicadas no Brasil. Eu poderia citar várias de diversos tipos de conteúdo, inclusive jornalismo, mas essas são 3 que eu acho que são muito bem sucedidas de formas diferentes. O primeiro é o The News, não sei quem assina. O The News não abre os números deles de assinantes gratuitos e pagos, mas eu sei que é muita gente e eles fazem muita publicidade dentro da newsletter, então eu considero aqui que é um negócio bem sucedido. A proposta do The News é muito sucinta, né? Muito simples, deixar você mais inteligente em 5 minutos. Ele explica de forma corrida ali, todos os dias, pontualmente, às 6h06 da manhã, as principais notícias do Brasil e do mundo. Então, tipo,
a pataquada mais atual do Bolsonaro, ou a entrevista do Lula para Time, ou o que está acontecendo na Ucrânia, eles vão explicar isso em tópicos, o que você precisa saber hoje. E ele mantém os assinantes ali muito engajados nessa coisa de divulgar o The News para os amigos e assim trazer mais assinantes para o The News. Eles fazem isso com desafios, eles ficam inventando, não sei quem já participou disso, eles ficam inventando uns quizzes, uns enigmas, que você participa divulgando para as pessoas e ganhando prêmios, tipo caneca e cafeteira, ou assinatura dos produtos especiais deles, que são newsletters específicas sobre negócios. Eu lembro que tem uma de negócios, mas tem mais 3, que eu não lembro agora. Aí tem o Giro Latino, que eu recomendo para todo mundo, é uma das newsletters que eu mais gosto. Não sei como que o Giro Latino funciona em questão de monetização, mas ela tem um formato e um tema muito bem definido, que é o que está acontecendo na América Latina. Toda semana eles enviam um e-mail grande para você fazer um café e ler, com o que está acontecendo na América Latina em matéria de política e economia, às vezes até cultura, país a país, do México até a Argentina, passa por todos. Você quer saber o que está acontecendo em Honduras, ali vai ter um pouquinho. E eu acho que isso é muito valioso, você ter um formato e assunto muitíssimo bem definido, porque isso faz com que a sua expectativa de audiência também seja mais definida. E aí tem o Anotações Tricolores, que é uma coisa totalmente diferente. Eu nem sou São Paulina, mas o Anotações Tricolores pegou esse nicho de mercado que ficou vago aí, depois que os jornais de esporte pararam de existir, e fez uma newsletter para torcedores do São Paulo. É tudo o que está acontecendo no mundinho de São Paulo. Para São Paulinos, por um São Paulino. Ele não usa Substack, ele usa uma plataforma brasileira parecida com o Substack, que chama Gstack, que é muitíssimo parecido com o Substack, mas é totalmente em português, também é monetizável, também usa Stripe, e o cara do Anotações Tricolores está fazendo 8 pau por mês com a newsletter sobre São Paulo dele. Então, tá aí um excelente exemplo de nicho de mercado para ser explorado. Eu não sei dizer quão bom o conteúdo dele é, porque o São Paulo me interessa pouquíssimo, mas ele tem constância. Toda semana ele está ali mandando o que está acontecendo com o time de São Paulo para a galera que é São Paulina. E está funcionando super bem. Então, acho um bom exemplo. Vou deixar essas 2 quotes aqui, vocês podem ler se vocês quiserem. E vou aproveitar para me despedir, porque são 12:00 e a gente já deu 1 hora. Então, se tiver perguntas agora, Ale, se quiser, tiver alguma para mandar. Tá, tem algumas aqui. Eu vou tentar juntar algumas de temas parecidos. Primeiro, responder rapidamente a Ingrid Fernandes, que está perguntando se qualquer um pode solicitar essa mentoria com o Substack. Na verdade, é um programa, Não, né? Você não sabe se vai abrir. Se você puder falar um pouquinho só sobre o programa. É um programa que abriu inscrições em abril do ano passado. Eles já tiveram outros programas de mentoria, é sempre em inglês, e eles já tiveram outros programas de mentoria específicos para growth hacking, né? Metodologia de crescimento, para gente de literatura, ficção, para jornalismo de gastronomia, foi super legal, para criadores de quadrinhos, para ilustradores, tem várias coisas. Então, assim como o Substack Local, existem outros programas desse tipo, todos eles vão envolver uma mentoria do Substack de alguma forma. Mas para receber essa mentoria, você tem que ser selecionado num desses programas. Eu não sei se o Substack Local vai ter um novo. Eles não disseram nada, eles não prometeram lá atrás, não sei se vai ter, eu acharia legal se tivesse. E o lugar para ficar sabendo sobre isso é a própria newsletter do Substack. O Substack não é muito presente em redes sociais, eles até têm um Twitter, mas tipo, o foco não é redes sociais.
Então, se você quiser ficar sabendo dos próximos, o lance é entrar no substack.com e se inscrever na newsletter deles e você vai ficar sabendo via newsletter. Legal. A Beatriz Prieto está fazendo um comentário aqui só dizendo que é um pouco limitante no Substack, é que somente os inscritos no Substack podem comentar a newsletter. Né? Acho que o que ela está falando é que você tem que ter uma conta no Substack para comentar a news que ela assina. É isso, né? Ou não? É isso. Cara, eu acho que não, sabia? Ah, não, é sim, você tem razão. É sim, tem que ser inscrito no Substack para poder Para comentar. poder comentar, né? Algumas newsletters, algumas newsletters colocam que você tem que ser assinante pago da newsletter para poder comentar, daí é uma coisa da estratégia de cada um, porque isso é uma forma um pouco de criar uma comunidade ao redor da newsletter. No caso das minhas, qualquer um que tenha uma conta do Substack pode comentar. Eu acho um pouco limitante, sim, mas eu entendo que eles fazem isso por dois motivos. Não estou falando se está certo ou está errado, tá? Só estou falando por Uhum. que eles fazem. Para ter maior controle de em relação a rating, tipo assim, se tem uma pessoa te enchendo o saco ou espalhando fake news ou etc., você consegue simplesmente impedir que ele continue comentando. Com anônimo, isso é muito mais difícil. Uhum. E também porque o Substack tem muito forte essa coisa deles quererem ser uma plataforma e não apenas um serviço. Então, eles querem, claro, trazer mais pessoas inscritas. Uma vez que você está inscrito, está muito mais fácil você criar sua própria newsletter. Então, a intenção deles é essa. Justo. Tem uma pergunta aqui sobre monetização, né? Uma pergunta de um participante anônimo, mas que diz que está no processo de uma criação de news com foco no jornalismo local e que ele ganhou uma bolsa no Uhum. programa de jornalismo, mas que já está Que massa, preocupado parabéns. desde legal mas está preocupado desde já sobre como manter o produto quando o financiamento acabar, né? Que é um financiamento de 3 meses. Então ele está perguntando qual é a melhor forma de investir esse recurso no momento inicial. Você tem alguma dica sobre isso? Ó, o conselho que eu vou te dar por 3 meses, eu falei aqui de 2 anos, né? Tem uma janela aí nessa metade. 3 meses é pouco. 3 meses é pouco, mas é o que você tem. Eu te daria o mesmo conselho que eu recebi do cara do Nora Newsletter, que eu mencionei aqui, que é um consultor fodão de newsletter, quando eu tive uma sessão com ele há um tempo atrás. O primeiro conselho que ele me deu, que eu acho que é o conselho mais útil, foi: foque em crescer a sua audiência o mais rápido possível, porque o volume é uma realidade. E todas essas coisas que eu falei aqui, entender quem é sua audiência, onde essa audiência está, como que você vai chegar nela, definir o máximo possível o seu tema, o seu formato. Tudo isso ajuda você na construção de audiência. 3 meses é pouco para construir uma audiência, mas eu aproveitaria esse período que você está com a coisa paga para focar o máximo possível nessa construção, porque a sua audiência é o começo de tudo, é a coisa mais valiosa que você tem. Legal. Deixa eu ver se perguntas que tem aqui. Tem alguém te perguntando se, né, sobre as autorizações de publicações para entrevistas. Se é uma exigência do Substack ou algo que você tem. Não, é algo que eu tenho. É, não é uma exigência do Substack, mas eu acho que faz parte da boa prática aí, né? Ter ainda mais se você. Que agora eu não estou fazendo mais isso, agora eu estou trabalhando com foto de divulgação mesmo. Mas como eu estava trabalhando com fotógrafo até um tempo atrás, eu estava pedindo todas as autorizações de uso de imagem, até para o fotógrafo poder postar nas redes sociais dele e não causar problema para ninguém. Uhum. Enfim, eu acho que quando você está trabalhando com a imagem da pessoa, é uma boa prática ter uma autorização por expresso da pessoa. Assim como é uma boa prática, depois que a entrevista estiver publicada, mandar para a pessoa ver. Eu já tive
Já tive situações chatas, do tipo, a pessoa não gostou do que foi publicado, mas foi o que ela falou, paciência, porque está gravado, eu trabalho com gravador. Mas eu já tive situações muito úteis também da pessoa, tipo, caramba, Gaia, isso aqui não é exatamente isso. Acho que esse dado aqui está errado. Ouve lá de novo e eu voltar e falar, eita, realmente eu tinha errado. Porque somos humanos, erramos, ainda mais quando você está trabalhando sozinha, a margem de erro é grande. Então, enfim, acho que tanto a autorização quanto esse contato após a entrevista com o seu entrevistado denotam cuidado, assim, acho legal. Legal. Ó, o Rafael Denari está Ah, o Rafael, perguntando... eu conheço ele, já participou de oficina minha. Oi. É, ele está te perguntando, está dizendo que o Substack tem uma função para podcast, e se você pensa em usar essa funcionalidade para potencializar o alcance da sua news. Cara, ó como é ruim ser uma pessoa que pega as próprias tangentes e sai falando, né? Eu tava na minha lista de anotações aqui falar sobre a funcionalidade de podcast do Substack, eu acabei não falando. Não falei porque eu não estou usando. Eu não tenho plano de usá-la no Pauliceia por enquanto, porque eu ainda não tive uma boa ideia para usar. Tipo, o conteúdo está todo ali, a pessoa precisa me ouvir falando esse conteúdo? Não sei. E também porque demandaria um trabalho a mais para uma coisa que já me dá bastante trabalho. Mas eu vou começar a usar agora, a partir de amanhã, está todo mundo tentando, porque eu vou começar a fazer as crônicas, além de escrita, a crônica narrada. Isso porque tem uma newsletter gringa que eu assino que está fazendo isso, e eu achei que funciona, porque a crônica é muito curtinha, não é 1 hora de papo, é literalmente 4 minutos. Então, eu acho que pode funcionar, mas eu vou fazer como teste mesmo. As pessoas que estão usando a ferramenta de podcast do Substack estão gostando, estão achando fácil de usar e estão sentindo que as pessoas estão realmente clicando no play e escutando, o que é um bom indicativo, mas é uma coisa que tem menos de um mês, assim, então é recente ainda para dizer. Legal. Só ler um comentário da Flávia aqui. Eu acho que a Flávia está dizendo que está usando o Substack há alguns meses e que frisa isso que a Gaia falou, que eles incentivam muito que a gente envie muitas edições por semana, 1 milhão de formatos e threads, mas que no Brasil o consumo de newsletter é bem incipiente em comparação com os Estados Unidos ainda, né? Esse comentário da Flávia é ótimo, porque dá gancho para eu falar uma coisa que é sobre monetização, que, assim, é claro que o Substack vai ficar incentivando que a gente publique o máximo possível. Essa é a moeda deles. Eles querem que a gente use a plataforma o máximo possível. No meu caso, quando eu criei o Pauliceia, para vocês terem uma ideia, a ideia inicial do Pauliceia era um envio mensal, bem longo, tipo uma revista por e-mail, um monte de conteúdo que eu ia passar o mês inteiro fazendo, um sonho. E que eles de cara olharam e falaram, cara, se você quiser fazer isso, o projeto é seu, vai aí. A gente recomenda que você recorte isso em envios curtos semanais. E eu topei e falei, tá bom. Porque eles pegam muito nessa coisa da periodicidade e da constância. Quanto mais o nominho da sua newsletter aparecer ali na caixa de e-mail da pessoa, melhor para você. Mas eu senti mais de uma vez que o excesso de newsletter enviado por semana estava me prejudicando e que as pessoas ou não estão abrindo a newsletter, o que é ruim para a sua porcentagem de abertura, ou as pessoas estavam literalmente desassinando, o que é pior ainda, porque daí é literalmente perda de audiência. Sobre taxa de abertura, é padrão aí da conversa na indústria de que uma média decente de abertura é em cerca de 10%. Tá? Tá todo mundo tentando, nunca fica abaixo de 40%. Às vezes bate 45%, 50%. O Pauliceia varia. A edição gratuita, que vai para essas 2.000 pessoas, fica sempre em torno ali de 30%, às vezes 36%, às vezes 40%. Quando chega a 40%, eu considero que está muito bom. Uhum. E a versão paga, que vai às sextas-feiras, ela fica ali em torno de 70%, às vezes bate 80%.
é muito bom. Mas, de novo, são pessoas que literalmente pagaram para receber aquele conteúdo às sextas-feiras. É esperado que elas cliquem, senão elas vão parar de pagar, vão desassinar. Quanto mais a sua base de assinantes aumenta, menor a sua taxa de abertura vai ser. Mas é muito interessante tentar manter a sua taxa de abertura ali em torno de pelo menos uns 20%. E para isso você pode fazer coisas do tipo, a cada X meses, mandar um e-mailzinho para as pessoas que não estão abrindo. Isso o Substack te dá, o MailChimp e todos os outros também, tipo, esses fulano que não abre o e-mail faz 6 meses. Você pode mandar um e-mail só para eles, falando, aqui tem um conteúdo que talvez você não tenha visto. Você quer desassinar? Coloca um botão de subscribe grande ali, porque as pessoas que não estão, que são assinantes, mas não estão abrindo, é bom que elas saiam, porque isso vai fazer com que a tua taxa de abertura seja maior. Tem menos assinante, mas proporcionalmente você tem mais abertura. Não sei se foi confuso o que eu falei, porque isso é bem... Faz sentido. Se a pessoa não está consumindo conteúdo, não faz sentido ela não faz sentido que ela fique né? lá, exatamente. Porque não é igual métrica de Instagram. Eu tenho 5 milhões de assinantes e tanto faz o que eu faço com eles. Você quer que os seus assinantes leiam o seu conteúdo. Senão é só fumaça. Justo. Bom, estamos aqui caminhando para as últimas. Eu vou juntar aqui duas perguntas do Brian. Brian perguntou que está te perguntando, Gaia, se você acha que a newsletter é uma ferramenta que dialoga mais com o público adulto. E ele também pergunta se os iniciantes deveriam começar com news mais curtas ou se você acha que isso varia muito de acordo com o público. Eu acho que isso varia muito de acordo com o público que você vai ter. Eu acho que mais curto ou mais longo é subjetivo. Como eu falei, o Giro Latino recomendo para todo mundo assinar, tá? Bota no Google aí, Giro Latino. É uma newsletter super longa. Longa mesmo, gente. São várias telas rolando para baixo ali. Mas super interessante e super pertinente dentro do assunto que eles optaram por cobrir, né? Então, não é um problema que seja longo. O Nora Newsletter, que eu falei do consultor lá, gente, é longuíssimo. Inclusive, ele nem envia no newsletter, ele disponibiliza um Google Doc que tem tipo uma tripa de conteúdo. Mas é enviado só uma vez por mês e é um conteúdo muito pertinente para mim, né, que estou estudando newsletter. Eu quero consumir tudo aquilo. Ao mesmo tempo, a Beats to Brands, que é uma newsletter de branding e marketing, é uma newsletter curtinha, que envia toda quinta-feira. A proposta dela é que seja curtinha, rápido, fácil de ler, que nem o The News, que envia todos os dias. Então, as coisas são em tópicos, bem ágil. Essa coisa de curto ou longo, acho que vai depender do conteúdo que você está propondo e do público que vai consumir. Sobre mais jovem ou não, eu tenho essa percepção nada científica de que newsletter é para um público mais adulto, sim. Porque a gente que curte ler conteúdo, que curte conteúdo escrito, eu não sei, talvez essa percepção venha um pouco dessa ideia que a gente tem de que a geração Z só quer consumir TikTok de 15 segundos, que eu não tenho certeza se é assim mesmo. Tem um caso recente, não sei quem conhece a Internet Princess, @RayCorp, RAY Corp. Ela está saindo do TikTok, não. Ela tem um TikTok muito bem sucedido e ela está publicando uma newsletter bastante longa no Substack. Inclusive, teve uma entrevista recente do Substack com ela, acho que semana passada ou na outra. E ela é Gen Z e ela estava falando sobre isso. Tipo, essa coisa de que as pessoas da minha geração não querem consumir conteúdo, não querem ler, só querem ver vídeo de gente fazendo dancinha, isso é um mito, tá? Tem gente jovem a fim de ler e ler coisas profundas. Eu achei maravilhoso ela falar isso. Então, enfim, o que eu estou querendo dizer é a minha percepção é muito a partir do meu público, que é um público um pouco mais velho, interessado num assunto bastante específico. Então, talvez ela não condiza
né, ela não reflete a realidade de todo mundo. Legal. Gaia, eu vou te fazer uma última pergunta. Tem mais aqui, mas eu acho que 1h20 Tá já tá tudo bom. bem. Mas, gente, quem quiser mandar perguntas depois, continuar a conversa, fala comigo no Instagram, não, mas no Twitter, @GaiaPassarelli, ou fica à vontade para dar reply nas minhas newsletters do Substack. Quando você responde, essa é uma diferença do MailChimp e do Substack, uma diferença bem pertinente. O Substack, quando você responde, vai para o e-mail da pessoa. O MailChimp vai para o e-mail do MailChimp. Uhum. Eu não sei se meu time é assim ainda, hein? Talvez eu esteja falando bobagem. Mas isso ajuda muito o engajamento com a audiência, porque as pessoas respondem e é um ser humano respondendo. Então você pode responder para ela também. Isso mantém uma conversa acontecendo, que é bem legal. Mas eu te interrompi, desculpa, vai. Não, não. Vou até completar e dizer que quem está assistindo pode ver lá no e-mail de confirmação. Tem um monte de links lá. Tem um link que vai para o grupo de Facebook que a gente tem. E a gente está transmitindo esse webinar também aqui lá, vai ficar lá. Então, quem tiver mais dúvidas, pode comentar lá no vídeo, que eu respondo, eu vou atrás da Gaia para a gente responder ali por escrito, enfim. Pode crer, eu não estou no Facebook. Mas, desculpa. Aí eu pego com você e escrevo lá. Que mais? A última pergunta que eu ia te fazer aqui é do Maurício Ferro, né? Que você disse que gosta de Twitter e ele está perguntando se você já ouviu falar do Review, que é a startup de newsletter que foi comprada pelo Twitter e que permite ali muito facilmente ser integrada no perfil, né? Você coloca logo embaixo ali da sua arroba e tal. Tem o Review e tem o outro do Facebook. Como é que chama do Facebook mesmo? Caramba, fugiu agora. Enfim, tem um do Twitter e tem um do Facebook. O do Facebook eu nunca testei, nunca usei, não sei. Ficou aí uma expectativa do mercado de que, caramba, quando o Facebook estrear, a plataforma de newsletter dele vai matar de todo mundo. O que também não aconteceu, porque o Facebook faz isso, né? Tipo, vê outras ferramentas que estão rolando por aí e lança a versão própria. É uma coisa que o Google faz muito também. Mas, enfim, não sei o que rolou. O do Twitter, eu pensei em usar o Review antes de eu usar o Substack e eu acabei usando o Substack porque eu achei a interface mais simples, mais legal. Mas eu sei que o Review é bastante prático de usar também. Quanto à integração com o perfil, eu confesso que, para mim, essa é uma funcionalidade que não diz muita coisa. Tipo, tá, o campo vai ficar ali para as pessoas assinarem. Algumas pessoas vão assinar. Isso é realmente útil? Isso realmente faz com que mais pessoas venham? E eu conheço, sei lá, 4 pessoas que estão usando o Review. Eu não sei se é uma coisa que vai vingar. Enquanto o Substack, uma coisa que eu percebi nesse último ano é que ele está pegando muito enquanto marca mesmo. Porque as pessoas, tem muita gente que fala, não fala eu tenho uma newsletter, fala eu tenho um Substack, igual falar eu tenho um Twitter ou eu tenho um Instagram. Então, eu acho que ele está sendo muito bem sucedido nesse caminho de se tornar uma plataforma. A outra coisa do Substack é que ele facilita demais essa integração com a monetização. Tem vários caminhos para monetizar, né? Você pode monetizar com várias ferramentas de crowdfunding que tem por aí. O Substack tem isso já integrado na plataforma, então ele meio que tira esse trabalho para você poder focar só na sua escrita. Mas o Substack não é o único que faz isso. Tem essa que eu já citei 2 vezes, eu recomendo para todo mundo dar uma olhada. Uma plataforma brasileira chamada Gstack, que também funciona com o Stripe e que tem toda a interface em português, então que para um monte de gente aí pode ajudar horrores. A Gstack está no começo, tem 1 ano, e o sistema de publicação deles ainda, né, o CMS mesmo, não é tão rico quanto o Substack, o Review, o MailChimp ou outros, mas está nesse caminho e eu acho muito legal, sem querer soar ufanista, mas é que eu acho muito legal mesmo a gente ter uma ferramenta brasileira, cara, porque essas ferramentas gringas, elas têm um CMS todo em inglês e isso acaba sendo um problema para algumas pessoas, principalmente quando você quer
entrar mais ali nos dados de audiência, mas está tudo em inglês, então fica o tempo todo essa barreira. Acho legal que a gente tenha uma em português. E o pessoal do Gistec faz uma newsletter que chama A Newsletter das Newsletters, que fala sobre o mercado de newsletters no Brasil, que, né, concordando com o que a Flávia tinha falado lá atrás, é muito menor nos Estados Unidos, mas é muito legal para sair um pouco da nossa bolha imediata e ver que tem newsletters acontecendo em outros universos aí, do tipo essa do cara do São Paulo, Saudações Tricolores. Eu Sim. cheguei via a newsletter das newsletters. Isso jamais chegaria em mim, mas legal saber que está rolando. Legal. Gaia, acho que é isso, né? Tem mais perguntas, a gente podia ficar falando aqui, o assunto dá muito pano para manga ainda, mas é isso. Quem tiver dúvida pode responder o e-mail de inscrição que vai chegar para mim e eu converso com a Gaia e a gente tenta responder todas. Tá? Só ler o comentário do Tércio Silveira aqui, que ele diz que há alguns meses começou uma news sobre livros e que essa semana fez um podcast como teste para complementar a news e que a recepção foi muito boa. Então, foi muito boa ou não foi foi muito muito? boa. Foi Ah, muito que boa. bom. Então, amanhã eu vou testar também, ver se funciona. E a Cristina Vilas Boas está só dizendo que adora seus inscritos. Obrigada, adoro, fico sempre feliz. Valeu, gente. É isso Obrigadão. aí, obrigado, viu? Obrigado aí pela conversa, obrigado Obrigada pelo mesmo assunto. pelo convite. Bom dia aí para você, bom dia para todo mundo que assistiu também. Valeu, gente. Até a próxima.